No vídeo de hoje, vou te mostrar 3 formas de realizar a baixa da fatura de adiantamento, tanto de clientes quanto fornecedores. Meu nome é Dulcino Macedo, bem-vindo ao Mundo B1. O primeiro cenário que temos é o consumo direto da fatura de adiantamento dentro de uma nota fiscal de saída, ou seja, a utilização dessa nota fiscal de saída como um sinal de negócio. Para fazer esse consumo, basta iniciar o lançamento de uma nota fiscal. Então, eu tenho os cenários já montados aqui, tá? Então, eu tenho um adiantamento gerado para esse cliente, cenário de adiantamento 01, e o mesmo já está quitado. Então, eu posso vir aqui, simular um lançamento, lançar um documento qualquer, tá? O lançamento que eu fiz de adiantamento, ele está no valor de 10 mil, então, para fins didáticos, eu vou utilizar o valor de 10 mil, vou colocar uma utilização qualquer por fins tributários e fiscais. E aqui no botãozinho azul de 3 pontinhos ao lado do adiantamento total, eu vou selecionar, clicar nesse botão e selecionar a fatura de adiantamento que eu gerei. Os adiantamentos eles podem ser consumidos parciais ou em sua totalidade, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mais para frente eu faço um vídeo específico referente às faturas de adiantamento. Então eu vou selecionar esse adiantamento, vou dar um OK. Perceba que o saldo que estava na nota fiscal ele foi zerado, porque o valor que eu estou tendo nessa nota fiscal é o mesmo valor do adiantamento, então ele vai abater. E eu vou gravar essa nota fiscal aqui. Ele vai reclamar vai me dizer que o valor do documento é zero, né? É zero porque eu quitei ele com adiantamento. OK, sim. Perfeito. O que acontece aqui contabilmente quando eu faço o consumo de um adiantamento dentro de uma nota fiscal? Ao abrir a visualização dos lançamentos contábeis manuais aqui, eu consigo perceber que aquele valor que estava no adiantamento, na conta de adiantamento de clientes, ele foi reclassificado para receita. Então, ele reconheceu a receita desse adiantamento, tá? E aqui embaixo nós temos a contabilização referente a estoque, tá? Eu tenho detalhes referente aos módulos de contabilização, tá? Determinação contábil de vendas, vou deixar no card aqui em cima. Se alguém tiver alguma dúvida, vai lá, tem muita informação legal lá. E aqui, basicamente, esse é o efeito que eu tenho, né? E o adiantamento em si, ele vai ficar vinculado a esse documento. Então, se eu abrir um mapa de relações, eu tenho o consumo dessa fatura de adiantamento numa nota fiscal. E um contas a receber de 10 mil que está vinculado ao adiantamento e não à nota fiscal. A nota fiscal veio de valor zerado. Ok, esse é o processo mais simples e o mais comum dentro do SAP. O que a gente pode ter além desse cenário comum aqui? Por exemplo, se eu lancei esse adiantamento errado e eu preciso realizar o cancelamento desse adiantamento, eu posso abrir, então eu gerei o cenário 2 aqui, para esse, já deixei ele pronto para a gente bater nessa tecla. Então eu vou abrir a fatura de adiantamento de clientes, tá? Todos os cenários eu gerei em clientes, mas isso funciona tanto para cliente quanto fornecedor. Eu abro essa fatura de adiantamento, que é do cenário 2, e perceba que eu posso copiar ela, né, para devolução de nota fiscal de saída. Quando eu faço isso, ele vai pegar toda a informação referente ao adiantamento e vai zerar ela. Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu copio ela para devolução, certo? Então eu vou colocar algumas informações que ele vai me pedir aqui, referente ao número de série, são algumas validações da própria base. O valor do adiantamento é o de 7 mil e eu posso adicionar aqui. A partir desse momento, ele também vai consumir aquele adiantamento. Só que a forma de consumo dele vai ser qual? Se eu abrir aqui o lançamento, eu vou ver o quê? Eu tenho o cliente, crédito no cliente e débito no adiantamento, tá? Esse lançamento, se eu for olhar o lançamento que foi feito na fatura de adiantamento, ele é o inverso. Então, eu debito o cliente, quando eu gero uma fatura de adiantamento, eu debito o cliente
e credito a conta de adiantamentos. Por que a conta de adiantamento? Porque é a conta determinada lá no cadastro do parceiro de negócio, tá? Quando eu devolvo esse documento, a gente pode ver aqui, ó, vou tentar abrir as contabilizações uma ao lado da outra aqui. Eu tenho a inversão desses lançamentos, ó. Então, aqui no lançamento do adiantamento, eu tinha um débito no PN e aqui na devolução eu tenho um crédito no PN. Então, os lançamentos se anulam e os valores somem. Ok, esse é o segundo cenário, que ele também é um cenário comum e simples, né? Não gera muito problema para fazer, é simples de ser feito, ser realizado. Porém, nós temos um cenário um pouquinho mais complicado, que é qual? Geralmente temos o financeiro independente do faturamento, tá, nas empresas. E o financeiro é quem trata essas questões do adiantamento. Se por algum motivo eu tiver um adiantamento gerado para um cliente que não foi consumido numa nota fiscal, por algum erro de lançamento no faturamento, certo? O que eu poderia fazer? Eu poderia cancelar essa nota, fazer uma nova nota e vinculando o adiantamento para abater o financeiro, certo? É um processo que dá para ser feito. Porém, em alguns casos, esse cancelamento não é possível. Vamos supor que eu tenho um transporte de carga vinculado a essa nota. Então, a Cefaz não vai autorizar o cancelamento dessa nota. Então, eu tenho que dar um jeito de consumir com esse adiantamento, né? E reconciliar o valor dessa nota fiscal lá dentro, certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho o cenário 3 aqui, que é esse cenário, e eu vou simular exatamente o cenário que eu estou passando para vocês. Então, eu vou abrir uma nota fiscal de saída aqui, tá? Vou pegar o cliente cenário 3, cenário de adiantamento 3. Então, vou abrir os adiantamentos aqui, ó. Eu tenho 5 mil de adiantamento, certo? Eu vou gerar uma nota fiscal de 5 mil aqui. Pegar o segundo item aqui. Vou colocar um unitário de 5 mil. Vou fazer a compra para consumo, ok. E aí eu vou adicionar essa nota aqui sem vincular o adiantamento. Ao vincular, o que acontece? Dentro da conta do parceiro de negócio, é aberto um título de 5 mil de faturas. Porém, eu tenho um adiantamento de 5 mil desse cliente que não foi consumido. E eu preciso matar esse financeiro aqui com o adiantamento, certo? Então, o que eu posso fazer para matar? Eu poderia abrir o financeiro, né, a fatura de adiantamento, e poderia pagar ela. Então, tá aqui, ó, fatura cenário 3, o cenário 3, eu poderia copiar ele para devolução, porém eu não consigo. Por que eu não vou conseguir? Porque ele está quitado. Então, eu teria que abrir o pagamento dele para conseguir fazer a devolução. Então, eu vou mexer em mais de um processo aqui. Eu vou abrir a conciliação bancária, eu vou abrir todo o extrato bancário, eu vou abrir uma série de documentos aqui para tentar refazer isso. Então, acaba se tornando inviável. O que eu posso fazer nesse cenário para resolver? Eu posso abrir a própria tela de nota fiscal de saída, gerar uma nota fiscal de saída para esse cliente, onde eu tenho 5 mil, certo? Então, vou fazer um ok aqui. Utilizar um item que não movimenta estoque, tá? Com o valor zerado, e eu posso fazer a gravação desse documento, vinculando ao adiantamento. Ó, então, eu vou consumir o adiantamento. O que vai acontecer aqui? Ele vai deixar o meu documento com valor negativo, tá? Com esse valor negativo, o que vai acontecer na minha contabilização? Eu vou dar um ok. Ó, ele vai voltar o valor da tela de adiantamento para a tela do parceiro de negócio. Então, aqui eu já tenho o débito gerado pela nota, eu vou ter os créditos referente a essa nota fiscal. Então, eu vou confirmar esse documento aqui. Vou abrir o cadastro do parceiro de negócio e perceba que lá em cima minhas faturas em aberto zeraram, certo? Porém, eu ainda tenho um problema a resolver. Abrindo o contas a receber desse cliente aqui,
eu ainda tenho fatura em aberto. Então tá aqui, ó, a minha fatura da nota fiscal, né? Então eu tenho 2 faturas de 2.500 e tem 2 créditos de 2.500, certo? Então é essa informação que a gente precisa matar agora. E como que a gente faz? A gente pode estar utilizando a reconciliação interna. Eu abro o cadastro do parceiro de negócio, abro os lançamentos contábeis, utilizo a opção de reconciliação interna e aí eu vou marcar quais os lançamentos que eu quero reconciliar. Então, eu vou marcar os 4 aqui, que os 4 são referentes a esses documentos, né? Então, ó, eu vou estar reconciliando 5.000 com 5.000. Vou dar um reconciliar. Sim. Ok, posso fechar aqui. E a partir de agora, se eu abrir o contas a receber, novamente, então vou mandar recarregar aqui a tela de contas a receber, né? Vou informar o cliente novamente. Perceba que o meu financeiro foi fechado. Então, esse caso acontece muitas vezes quando eu tenho adiantamentos atrasados. Então, eu tenho adiantamentos antes da geração, antes do encerramento contábil, e esses valores ficam nas contas. Um dos erros que muita gente comete é realizar um LCM entre a conta de adiantamento e a conta do PN, fazendo com que esse valor seja movimentado para a conta do PN e realizado a reconciliação interna, como eu mostrei aqui. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o documento de adiantamento, de fatura de adiantamento, ele continua aberto. E aí, mais para frente, eu vou ter que dar uma destinação para ele. E essa é a forma que a gente consegue fazer essa destinação. Então, nesse vídeo eu te mostrei 3 formas de realizar o consumo das faturas de adiantamento de clientes, que servem também para as faturas de adiantamento de fornecedor. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal aí, deixa um comentário se eu deixei alguma coisa passar, ou se você usa um processo diferente, ou se você não conhecia esse processo, deixa um comentário abaixo do vídeo aqui. Vamos interagir um pouco mais aí. Ao final desse vídeo, vou deixar 2 links de 2 cards aqui com 2 vídeos mais atuais do canal. Se você quiser continuar assistindo, segue um deles ali que com certeza vai te ajudar bastante. Um abraço e até a próxima.